Tábula Rasa, um bate-papo de vivências a favor do conhecimento contra o etarismo e a serviço de recomeços. Olá, bem-vindo, bem-vinda. É com muita alegria ter você aqui comigo mais uma vez. Hoje no episódio 10, o último episódio dessa nossa primeira temporada, nós chegamos então no momento da aposentadoria voluntária. Vem o recomeço, vamos falar sobre tendências, vamos falar sobre esse futuro e o que podemos esperar dele. Então, não sai daí, fica ligado, vamos começar agora o nosso último episódio dessa temporada. Diante é só administrar as expectativas. Aposentados novatos em seu recomeço trazem uma bagagem com excesso de peso. Portanto, antes de pivotar, transferir toda empatia e partilhar esse espólio cheio de experiências e boas vivências é o mais sábio a fazer. No marcador número 10, próxima estação, contém futuros, as mega tendências sêniors. O que o mundo pode estar preparando para os aposentados do futuro? No plano de carreira para aposentadoria voluntária, é proibido adivinhar. O jogo daqui para frente é rimar com o passado e calcular bem as probabilidades do que está por vir. Atualmente, as notícias não são nem um pouco alentadoras. O agravamento dos efeitos do aquecimento global seguem gerando eventos climáticos mais extremos ao redor do planeta. São secas, tempestades, ondas de calor, ondas de frio, pragas e epidemias. Os impactos econômicos e sociais são cada vez mais trágicos, afetando principalmente os grupos mais vulneráveis e os países mais pobres. O fenômeno do desalento e o desemprego tecnológico vem preocupando cada vez mais e recebendo maior foco e preocupação dos economistas, dos governos e principalmente da população também que é mais afetada, que são os talentos sêniores. Temos então mais um fenômeno, o fenômeno da geração sanduíche. Pela primeira vez, uma geração começa a ter a responsabilidade e a importante tarefa de cuidar de 3 gerações, 2 mais jovens e uma mais sênior. Então tem que cuidar dos filhos ou netos, os mentorados e os parentes mais velhos. Essa é uma tendência que veio para ficar. Daqui para frente, sempre a geração mais sênior vai cuidar de outras 3 gerações. O trabalho 100% em casa, ou seja, o trabalho remoto, ou o trabalho dividido entre casa e empresa, o trabalho híbrido, já é uma realidade. Ele melhora muito o equilíbrio vida-trabalho da população que está empregada, mas perde, ou melhor, enfraquece os vínculos com o empregador, com as equipes e com a comunidade. Temos também a inovação da semana de 4 dias que alguns países estão começando a testar e parece que vai dar certo. Entre os autores futurólogos mais influentes no momento estão Yuval Harari, John e Nana Naisbitt, dentre outros. Porém, voltam os clássicos do século XX como Raymond Kurzweil e John Gray às prateleiras, porque é sempre bom saber o que esse pessoal via para o futuro, pensava e está acontecendo atualmente. Sobre o progresso e outros mitos modernos, o filósofo John Gray, autor de O Silêncio dos Animais, sentenciou: progresso técnico é uma realidade. É positivo do ponto de vista civilizatório e contrapõe os credos limitantes da antiguidade. Porém, não garante o avanço social, ético e moral. Eu concordo muito com isso. Não é através da educação formal somente que o ser humano se tornará bom. Ele, sem dúvida, se tornará um melhor técnico e especialista. É notável a capacidade do ser humano de aprender com o conhecimento e, ao mesmo tempo, é incrível sua incapacidade de aprender com a experiência e vivência. Vamos repetir os mesmos erros sociais, apesar de avançar tecnicamente e perseguir uma alta produtividade. Robert Musil, quando falava sobre estupidez, em 1937 já dizia: a estupidez se parece muito com o progresso, e à medida que o progresso avança, podemos concluir que a estupidez, por sua vez, também está maior. O choque com o futuro é como bater num caminhão desgovernado. O excesso de informações
Essa infobesidade e as mudanças radicais na sociedade e na tecnologia em um curto período de tempo agravam esse nosso sentimento de apreensão e ansiedade. Na meta-economia da hiperconectividade e viralismo, a nossa economia da atenção acaba se transformando numa economia de alta tensão. O ser humano acaba competindo com o digital por relevância. E que mundo nós chegamos? A ansiedade digital gerada pelo paradoxo da escolha acaba ficando cada vez mais complexa e demandante de tempo e pensamento crítico, algo que não temos. Tudo isso porque acabamos com um medo enorme de escolher alguma coisa, uma vez que a cada segundo aumentam as opções de escolha e podem, e na maioria das vezes, acabam sendo melhores do que as opções de um segundo atrás. O digital não tem bigode. Uma pena. Nós já sabemos que o fio do bigode é o que dá credibilidade e fortalece o poder daquela informação. Quando somente 10% do que está na internet hoje em dia está indexado, como confiar? Os links que apontam para os gostos e preferências são guiados por algoritmos alimentados por uma grande quantidade de dados, porém, dados que não são 100% confiáveis. Assim sendo, o correto seria validar cada informação através da contraposição e da análise, o que exige um encadeamento lógico de organização, filtro, análise e conclusão, o que ainda é muito custoso, exige um conhecimento muito grande, portanto, é lento e impreciso. Tantas informações ao mesmo tempo, o cérebro humano não consegue acompanhar. Conclusão, a riqueza de informação causa pobreza de atenção. E a pobreza de atenção causa foco só no que é relevante para a massa. Isso leva a um ciclo de pobreza de informação perpétuo. Então, perdemos todos nessa corrida por uma informação que não serve para nada a não ser para divertir durante 5 segundos. Num levantamento da empresa Nielsen feito recentemente, e a Nielsen é uma consultoria de análise de dados muito respeitável no mundo todo, profissionais da área de marketing, eles investem só 10% em campanhas voltadas ao público acima dos 55 anos. E este público ele já detém 70% da riqueza global, sendo que a capacidade de consumo dessa faixa já responde por 40% dos gastos. Já a faixa entre 35 e 54 anos responde por 42% do consumo e leva 52% desse orçamento. O foco dos profissionais de marketing está no grupo abaixo de 35 anos, que consome menos de 18% do mercado, mas que recebe 38% da verba total. Ou eu tenho um erro de matemática aí, ou estamos deixando muitas oportunidades de ganhos para desenvolver exatamente a comunicação correta para atender um público que tem um potencial imediato de comprar mais. O século XX foi da mídia e marketing de massas. Agora nós passamos ao século XXI da massa de mídias e marketing. O mistério que surge para esses profissionais do mercado é exatamente quando surge essa informação descontrolada, o que fazer para penetrar na memória afetiva de uma pessoa, de um consumidor e ficar na vida dele para sempre, principalmente quando esse consumidor é um talento sênior, que não deveria ser um ilustre desconhecido do mercado. Muitos estudos e muitos especialistas têm dedicado especial atenção a esse mercado acima dos 55 anos. E o senhor Jeff Weiss, nos Estados Unidos, fundador da empresa Age of Majority, melhor dizendo, a idade da maioria, tem publicado importantes descobertas, importantes estudos que vale a pena a gente ficar de olho. Existem muitos mitos suportados por estereótipos que são puras manifestações de preconceito contra a velhice e acabam por emperrar o crescimento e o desenvolvimento de marcas e serviços para esse público. Existem, segundo ele,
11 perfis de consumidores maduros, as chamadas personas, que são criadas a partir da filosofia de vida, suas condições de saúde e atitude em relação à velhice. Eles são mais felizes aposentados porque têm mais tempo e recursos disponíveis e a possibilidade de explorar o que ainda não conhecem. É o eu experiencial desse público clamando por novas experiências. Maduros ativos aceitam com prazer as pessoas que acabaram por se tornar e não gostariam de voltar a ser o que eram quando jovens. Eles se sentem confortáveis com sua aparência, pois têm muito mais autoconfiança e autoconhecimento. Então, não vamos nos enganar. O público sênior não é todo igual. Mega tendências sêniors, vamos começar a falar um pouquinho sobre as tendências mais do ponto de vista individual, aquelas que são repentinas, estão batendo a nossa porta e nos cabe conhecer para agir e nos adaptar a elas. A longevidade na vida e no trabalho acaba tornando sêniors com mobilidade, autonomia e independência ainda mais valorizados pelo mercado. Então, atenção aos hábitos que podem gerar maior saúde física e melhor saúde mental, pois isso vai ser fundamental daqui para frente. Um crescimento e uma maior oferta de produtos e serviços pensados, desenvolvidos e apropriados para o consumidor na faixa etária acima dos 55 anos vai ser uma presença mais marcante daqui para frente. A previdência pública acaba sendo muito deficitária, então não vamos depositar muitas esperanças que elas possam gerar pensões que vão trazer maior liberdade ou independência financeira. Isso faz a gente refletir cada vez mais a necessidade de gerar uma poupança adicional para complementar essa previdência pública. Mais formatos interativos de educação, entretenimento, diversão digital e responsabilidade social e voluntariado vão sendo desenvolvidos e disponibilizados, principalmente porque as restrições e limites ao acesso presencial têm, infelizmente, afetado bastante a sociedade das grandes cidades nos últimos anos. Essa última mega tendência individual, ela lembra muito um velho ditado conhecido por todos nós: os incomodados que se mudem. Então a gente vai falar, os incomodados sêniors vão acabar migrando e levando seu capital humano, seu capital financeiro para onde eles percebam um melhor bem-estar, um maior respeito, um maior cuidado, melhores condições de vida. A busca por agrupamentos sociais é uma realidade. Ninguém quer ficar sozinho, assim como a gente já presencia e é uma triste realidade em países da Europa e da Ásia. Nem a inteligência artificial e nem os robôs vão poder substituir a ausência de vínculos presenciais e reais. Isso é muito importante. Então, muita atenção a essa mega tendência, porque a gente quer ter os melhores talentos sêniors ao nosso lado. Mega tendências sêniors do entorno, aquelas que são mais voláteis e inconstantes, que ao longo de um médio prazo elas sofrem alguns ajustes. Então, avaliar alternativas e interagir com elas de uma maneira muito positiva é o mais recomendável. Primeira, diversidade geracional. Com uma maior média etária e 4 gerações convivendo juntas, seja no ambiente de trabalho, seja na comunidade, na sociedade de um modo geral, a gente vai ter aí importantes mudanças na forma que a gente vai ter essa interação. Uma demanda também profissional por talentos sêniors para pensar, desenvolver produtos e prestar serviços apropriados para o consumidor acima de 55 anos vai acabar sendo uma grande necessidade dos empregadores. Uma maior competição na previdência privada pela melhor estratégia risco-retorno que podem oferecer, visando poder proporcionar um complemento ao trabalhador para uma liberdade e independência financeira na velhice, é uma das coisas que eu torço muito para que aconteça, mas além da torcida, isso também é uma grande oportunidade de negócio para essas empresas que eu acredito que elas não vão querer ficar de fora. Os seguros e planos de saúde também vão sofrer grandes impactos e grandes mudanças, podemos esperar por isso. Alternativas de produtos precificados por perfil de risco e tipo de utilização do usuário
também vão acabar acontecendo. Então, atenção para os seus hábitos e para a prevenção, porque isso vai ser também valorizado e pode diminuir bastante os custos com os seguros e planos de saúde. Além disso, muitas marcas próprias de grupos hospitalares já estão se movimentando para entrar pesado nesse mercado. Vínculos presenciais fortes com colaboradores e com a comunidade vão ser cada vez mais estratégicos na construção de maior valor e vantagens competitivas para os empregadores. Por fim, as mega tendências sêniores globais, que ocorrem de uma maneira muito mais lenta e muitas vezes acabam demandando mais tempo do que uma geração somente. Então temos que ser muito generosos e preparar esse novo mundo para essa mudança e essa transformação para as novas gerações. Primeira tendência é que vamos ter uma transferência de renda gigantesca intergeracional. Os baby boomers e os X vão transferir um grande volume de renda para as gerações Y, Z, alfa daqui para frente. Os governos em alto déficit, cada vez mais sem recursos para suporte de novos investimentos sociais, eles tendem a agir em bloco, regulando e taxando ainda mais os agentes econômicos, por consequência, as pessoas físicas e jurídicas. Uma migração do centro para a periferia, uma urbanização planejada de cidades pequenas e de médio porte para gerar um bem-estar e uma segurança sênior, demandando corredores urbanos gigantescos, exigindo sistemas multimodais e integrados para que a gente possa eliminar os 3 grandes males do transporte moderno, que são a congestão, poluição e acidente. A transição energética com inovação até o zero, que é uma filosofia em torno de práticas seguras, inteligentes e sustentáveis que perseguem o sonho do mundo visão zero em emissão de poluentes, cada vez mais presente e que não vai ser abandonada daqui para frente. Países com uma população superior a 100 milhões de habitantes, um baixo crescimento populacional, mas com uma pirâmide etária mais jovem, eles vão representar mais de 65% da produção global e terão a oportunidade de sentar na mesa com potências econômicas globais que conhecemos hoje em dia. Essa nova classe média sênior, muito diversa, vai trazer nas suas ambições, aspirações e sonhos o rascunho de uma nova terra, uma terra classe média. Especialistas em inteligência artificial, nessa parte de tecnologia, apontam que vai chegar um momento onde a singularidade tecnológica vai trazer uma grande simbiose entre a indústria 5.0, a inteligência artificial e robôs. Isso tudo vai reformular os fundamentos do trabalho, do emprego, das habilidades humanas e do uso dos recursos como a gente vê hoje em dia. Essa grande rede 6G ou talvez 7G vai trazer uma hiperconexão de máquinas com máquinas, o que vai criar robôs tão inteligentes como humanos. Nessa grande rede conectada, a gente vai ter um ecossistema global de vida totalmente unificado. O grande cuidado vai ser não ter mais a possibilidade de se desconectar desse ecossistema, onde apenas poucas pessoas privilegiadas vão poder escolher estar em algum momento desconectada e voltarem e utilizarem essa conexão de acordo com o seu privilégio dentro da sociedade. Outros podem também não estar conectados de modo algum, o que também pode vir a ser um problema. De qualquer maneira, sobre essa mega tendência, vale a pena a gente ficar de olho, porque vai impactar principalmente a parte da população mais sênior quando esse momento chegar. Olha, todos os marcadores pelos quais a gente passou e a conclusão é uma só. Nós gabaritamos a pirâmide de hierarquia das necessidades criada pelo psicólogo Abraham Maslow lá em 1943. E isso tudo marca o fim de uma carreira muito exitosa para iniciar uma nova carreira de recomeço, uma nova carreira de aposentado voluntário. Então, uma vez que todas as
necessidades fisiológicas e de segurança estão satisfeitas, já saciamos os desejos sociais e de estima e conseguimos prolongar os sonhos de autorrealização e aprendizagem contínua, marcamos um check e seguimos em frente. Armadilhas e erros vão estar presentes ao longo de toda a nossa vida. E nessa fase de despertar da carreira recomeço, não ia ser diferente. Então, o talento sênior maduro, um mentor, vai ter que provar que merece estar aonde ele chegou. Primeira armadilha: intransigência em aceitar o que é novo e diferente. Então, antes de qualquer coisa, não critique. Primeiro, conheça, experimenta, fique aberto para essas novidades. Há muita coisa muito melhor do que aquilo que a gente trazia na nossa bagagem. Então é hora de começar a aprender o novo, reciclar, porque esse exemplo também vai ser muito bem considerado daqui para frente na sua carreira de aposentado voluntário. Se fechar em uma caverna, se afastar da sociedade, virar um misantropo, viver no passado, isso não colabora em absolutamente nada. A solidão é muito perversa e cruel. Então, nessa fase, convém ficar muito atento e cada vez mais se aproximar dos grupos aos quais quer fazer parte. Terceiro, adiar o recomeço. Então, se chegou o momento da sua aposentadoria voluntária, não deixe ela virar compulsória. Esse trauma pode ser fatal. Recapitulando, manter experiência e conhecimento em segredo é arriscar perder tudo para o esquecimento, ostracismo e obsolescência. A melhor coisa que a gente faz na vida é o nosso passado. Casais inteligentes vão se aposentar voluntariamente e recomeçar juntos. No marcador número 10, a próxima estação contém futuros, a senioridade acaba por provar que tira o que herdamos e nos dá o que merecemos. O poeta Oliver Wendell Holmes Sr. já dizia: na juventude aprendemos, na velhice entendemos. A melhor recompensa é sempre poder voltar para casa com uma boa história para lembrar, contar e ser contada. Agora é preparar para a próxima jornada. A expectativa é moderada, mas a vontade só aumenta. Você ouviu Tábula Rasa com Felipe Ferreira. Acesse tabularasasenior.com.br para ouvir todos os episódios e ter acesso a muito mais conteúdo. E nos siga nas redes sociais. O Tábula Rasa é produzido pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Esperamos você no próximo episódio.